A gente tem desdobrado o atrito entre os Estados Unidos e a Europa pela Groenlândia há algum tempo nesse programa. Agora, novos desdobramentos, conforme num período de poucos dias no final de semana, a sequência de eventos é uma na qual tropas, então, de países europeus vão para a Groenlândia, mesmo que em pequena escala. O presidente americano Donald Trump impõe tarifas aos países que enviaram militares e a Europa, no momento, ameaça retalhar. A gente vai desdobrar essa história em detalhes. Uma que, como disse o próprio governo dinamarquês, poderia significar o fim da OTAN. O presidente americano, afinal de contas, não descarta a possibilidade de força militar para que o território, a Groenlândia, se torne parte dos Estados Unidos, o que já é um objetivo de longa data de muitos presidentes americanos, apesar de, claro, com as declarações contundentes de Donald Trump, a coisa ter voltado ao holofote com uma contundência como não se via fazia tempo. Eu começo lendo com vocês o que o presidente americano publicou nas redes sociais, conforme ele anunciou então, dias atrás, tarifas de 10% a partir de 1º de fevereiro podem aumentar em 1º de junho sobre produtos de 8 países europeus. Bom, basicamente o presidente falou o seguinte: nós subsidiamos a Dinamarca e todos os países da União Europeia e outros por muitos anos ao não cobrar tarifas deles, ou qualquer outra forma de remuneração. Agora, depois de séculos, é hora da Dinamarca dar de volta. A paz mundial está em risco. China e Rússia querem a Groenlândia e não existe nada que a Dinamarca possa fazer a respeito. Eles atualmente têm 2 trenós puxados por cachorros. Um deles acrescentaram recentemente: só os Estados Unidos da América, sob o presidente Donald Trump, pode jogar esse jogo e de forma bem sucedida. Ninguém vai tocar esse pedaço sagrado de terra, especialmente já que a segurança nacional dos Estados Unidos e do mundo está em jogo. Então ele lista o seguinte: uma série de países, aqui a gente tem eles: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia enviaram tropas à Groenlândia, como citava no início da reportagem. Disse então que esses países seriam alvo dessa tarifa de 10%. É uma resposta, de certa forma, também, não só às tropas enviadas, mas à recusa desses países em apoiar os Estados Unidos em uma eventual compra da Groenlândia. Trump não descarta opções militares, mas busca um acordo então. E ele diz que se o acordo não chegar, as tarifas vão subir de 10% para 25% sobre esses países a partir de 1º de junho. Hoje, líderes europeus reagiram com ceticismo, dizendo que isso ameaçava as relações transatlânticas, dos dois lados então do Oceano Atlântico, a Europa e os Estados Unidos, e poderia desencadear uma espiral perigosa de conflito econômico. A gente tem aqui Keir Starmer, o premier britânico, falando a respeito do assunto. Confira. Denmark is a close ally of the United Kingdom and of the United States, a proud NATO member that has stood shoulder to shoulder with us, including at real human cost in recent decades. Alliances endure because they're built on respect and partnership, not pressure. That is why I said the use of tariffs against allies is completely wrong. It is not the right way to resolve differences within an alliance. Nor is it helpful to frame efforts to strengthen Greenland's security as a justification for economic pressure. Such measures hurt British workers, British businesses, and the British economy. And that is why I've been so clear on this issue. Os líderes europeus devem se reunir ainda essa semana, provavelmente na quinta-feira em Bruxelas, para uma reunião de emergência, como colocaram, para discutir a crise. O argumento das entidades europeias é que a Groenlândia já estaria protegida pelo Pacto de Segurança Coletiva da OTAN. Antes da gente prosseguir sobre a questão da União Europeia, pode ser que haja uma reação. Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, não descartou que pudessem haver tarifas retaliatórias, e aqui tem uma matéria do Financial Times que aborda isso a fundo. Isso é o que se diz: a União Europeia está preparando tarifas retaliatórias sobre 93 bilhões de euros em exportações dos Estados Unidos, caso o presidente Donald Trump siga em frente com a sua ameaça de impor taxas a 6 Estados-membros, além do Reino Unido e da Noruega, em 1º de fevereiro, como parte de seus esforços para adquirir a Groenlândia. A lista foi elaborada no ano passado, mas suspensa até 7 de fevereiro, depois que os dois lados assinaram uma trégua em sua guerra comercial. As tarifas se aplicariam automaticamente a partir dessa data, a menos que a maioria dos Estados-membros vote para atrasá-las novamente. E a história por trás disso é a seguinte: quando os Estados Unidos e a União Europeia estavam nas discussões iniciais do tarifaço, as tarifas em retaliação aos Estados Unidos que a União Europeia estava por impor foram adiadas, postergadas para o dia 7 de fevereiro. Era o que havia ficado acordado.
mas aquela mesma retaliação ficou à disposição. Deveria ser adiada protocolarmente, mas agora, conforme o dia se aproxima, o quê? Coisa de 3 semanas daqui, há esse recurso de simplesmente não adiar, não estender o prazo para que as tarifas então não entrem em vigor. Novamente, aquelas tarifas que já estavam preparadas lá atrás e foram adiadas num acordo com os Estados Unidos quando do anúncio original do tarifaço. Aí 93 bilhões, e também com um quê aí de seletividade. A gente noticiou sobre isso lá atrás, mas o que eu quero dizer com isso é que elas alvejam as tarifas, primeiro, produtos que não afetariam tanto o mercado interno da União Europeia, mas depois que também pudessem, por exemplo, afetar produtores em estados com lideranças importantes para Trump. Por exemplo, o presidente da Câmara Baixa, da Câmara dos Deputados americana, chamada de Câmara dos Representantes, a Louisiana, o Mike Johnson, por exemplo, outros parlamentares que são aí lideranças-chave para o republicano. Um contexto aí interessantíssimo do que deve acontecer na sequência. De forma mais chamativa, o Mark Carney chegou até a falar que, em eventual opção militar de Trump na Groenlândia, o Canadá também agiria. Vamos conferir o que disse então o primeiro-ministro do Canadá. The future of Greenland is a decision for Greenland and for the Kingdom of Denmark. We are NATO partners with Denmark, and so our full partnership stands. Our obligations on Article 5, Article 2 of NATO stand, and we stand full square behind those. Isso aí que ele falou destaca a importância fundamental do que está em debate. Ele acabou de falar essencialmente o que é o artigo 5º da fundação da OTAN. Um ataque a um país membro significa um ataque a todos os outros países membros. Se antes o governo da Dinamarca tinha falado que uma eventual opção militar dos Estados Unidos ali na Groenlândia significaria o fim dessa aliança, que perdurou e foi tão importante para a geopolítica global na Guerra Fria, é porque, essencialmente, eles têm a obrigação de se defender mutuamente. Se um deles ataca o outro, então o que acontece? Os outros países teriam que defender? São várias perguntas que ficam no ar. Ali Mark Carney falou essencialmente que se os Estados Unidos invadissem a Groenlândia, ele atacaria, ele revidaria, entraria em guerra com os Estados Unidos. Claro que o contexto é bastante inflamatório. O que não coloca panos quentes é também as publicações que vêm com Trump na sequência e ao longo do final de semana. Aqui a gente tem outra das publicações recentes a respeito disso que ele publicou. Ele disse sobre a questão da OTAN. A OTAN tem dito à Dinamarca por 20 anos que vocês têm que afastar a ameaça da Rússia da Groenlândia. Infelizmente, a Dinamarca não tem sido capaz de fazer qualquer coisa sobre isso, mas agora é a hora e algo será feito. Disse então, e aí tá ali, ele assina, né? Presidente Donald J. Trump. Tá aí a fala. Bom, é um contexto delicado e muita nuance para a gente desdobrar. Hoje também houve uma queda nas ações de uma série de companhias e um aumento no preço do ouro. Nos mercados que a gente está referenciando conforme em tempos de insegurança, os mercados também são afetados. Na sexta-feira, a Dinamarca, completando o panorama, enviou mais soldados à ilha e o chefe do exército também faz parte do grupo. Teve até um treinamento no final de semana, a gente está vendo aqui o contingente treinando por ali. Militares da Alemanha também desembarcaram na Groenlândia. Apesar dos contingentes serem principalmente questão de pesquisa por vezes, e serem números pequenos, a gente está vendo a coisa aí aumentar nesse sentido. Trump também enviou, até nas entrelinhas disso, uma carta ao premier da Noruega, Jonas Gahr Støre. Coisa interessante que dá mais ou menos o tom de como a relação fica desgastada para a gente encerrar, aonde ele falou basicamente que defendeu o controle da Groenlândia e disse que a Dinamarca não tinha condições para proteger contra a Rússia e China. Mas de forma mais interessante, ele fala que depois de não ter recebido o Prêmio Nobel da Paz, depois de ter encerrado 8 guerras, diz ele, não se sente mais obrigado a, aspas, pensar puramente na paz e agora pode focar, aspas novamente, naquilo que é bom e apropriado para os Estados Unidos. Bom, o que quer que isso signifique dar o tom do aumento de tensões, o premier tinha pedido para organizar uma reunião com ele, para falar por telefone hoje, para tentar desescalar isso. É parte do tom conforme a gente segue a questão. E vale a pena, sempre que a gente fala a respeito desse assunto, voltar a colocar no cerne da questão o porquê também é tão importante a Groenlândia da perspectiva internacional. Mesmo o relatório de inteligência da Dinamarca falava sobre como era relevante que poderia ser um risco de segurança de longo prazo quando se falava de China e Rússia. Trump até compartilhou uma reportagem falando sobre esse relatório de inteligência da Dinamarca, um relatório emitido pelo próprio governo dinamarquês antes dessa situação toda aí escalar. Mas além da questão de adversários geopolíticos de OTAN, de Estados Unidos, de Dinamarca, tem a questão dos recursos naturais, em um mundo que mais e mais se tornará e se torna faminto por eles. Aqui,
Eu desdobro com vocês parte disso. A gente tem nesse mapa uma questão do posicionamento estratégico, e quando se fala a respeito de mísseis que voam por cima do Ártico, isso é uma questão interessante até. Trump tem falado recorrentemente nesse debate a respeito do Golden Dome, o Domo de Ouro, uma iniciativa de defesa antiaérea para essencialmente fazer um escudo de mísseis, ao modelo do que acontece em Israel, mas na escala de um país continental como os Estados Unidos, e para conter ameaças de maior calibre, coisas vindo de China e Rússia, Coreia do Norte. Esses mísseis não viajam numa linha que vai pelo Pacífico. Quando a gente pensa aí no mundo esférico, muitas vezes a rota mais curta acaba sendo que os mísseis voem por cima do Polo Norte, por cima do Ártico. E aí a Groenlândia também se torna crítica para a defesa de mísseis. Também tem a questão dos recursos minerais. A ilha é coberta 80% por neve, é um poder estratégico. Corredores de mísseis, minerais, terras raras, porta de entrada no norte da América do Norte. Eu compilei aqui com vocês uma questão do SAIS, lá vai essa mudança de idioma rápido. Center for Strategic and International Studies, Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, um think tank que, compilando dados públicos dos Estados Unidos, conseguiu dar o tom muito bem também a respeito disso. E aí tá, onde eles conseguem meio que condensar o porquê disso ser tão relevante. A Groenlândia ocupa o 8º lugar no mundo em reservas de terras raras, com 1,5 milhão de toneladas, e ao lar de 2 depósitos de terras raras que estão entre os maiores do mundo, Kvanefjeld e Ternbis. Ainda assim, nenhuma mineração de terras raras ocorreu na ilha até o momento. O clima severo do Ártico é proibitivo para as atividades de mineração na maior parte da ilha durante a grande parte do ano civil. Apenas 20% da Groenlândia é livre de gelo, e as temperaturas podem chegar abaixo de 40 graus Fahrenheit, que também são menos 40 graus negativos, que também são 40 graus negativos Celsius. No entanto, o derretimento das calotas de gelo em meio ao aquecimento das temperaturas globais está abrindo acesso a recursos minerais adicionais, bem como a novas rotas de transporte e transporte. Aí, questão da tradução, às vezes é transit and transportation, que colocam em inglês, meio que são sinônimos, potencialmente transformando a Groenlândia em um parceiro de mineração viável, o que abriria justamente as portas para que isso acontecesse. Outro tempero aí é que Trump deve falar em Davos, no Fórum Econômico Mundial, na quarta-feira. Deve se reunir com líderes, falar com CEOs globais. Aí a gente aguarda para ver. Criptomoedas, finanças, consultoria para o que acontece em termos de exploração econômica é coisa que deve estar na pauta quando a gente fala a respeito de Groenlândia.